Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja abençoando você ricamente em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 32. Então Jonatas perguntou ao seu pai: por que Davi deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa nova manhã. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo dom da vida, Senhor, e te louvamos que a tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz. Senhor, vem com o teu Santo Espírito dirigindo essa palavra, Pai. Senhor, tu conheces, Senhor Deus, cada um dos ouvintes, tu conheces, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, Pai, a angústia, a ansiedade, Senhor Deus. Tu conheces as afrontas contra a dignidade dos teus filhos, muitas vezes causados por aqueles que eles mais amam. Vem tu dirigindo essa palavra por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É muitas vezes muito desafiante sermos fiéis no meio de um ambiente infiel. A palavra de Deus nos diz, em Salmos, no capítulo 31, versículo 23, amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. O Senhor preserva os fiéis. Nem sempre é fácil nós sermos fiéis a Deus num ambiente hostil contra o Evangelho. Nem é sempre ser fiel a Deus é fácil numa família quando existem muitas afrontas contra a palavra de Deus. É um grande desafio você ser fiel a Deus quando todas as pessoas da sua família são contra aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Muitas vezes nós não percebemos como o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus. Fidelidade a Deus, apesar de um ambiente infiel. Quando lemos a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus zela pela sua palavra. E quanto Ele zela para que nós possamos ser fiéis a essa palavra. Eu vejo um grande exemplo de fidelidade na amizade entre Jonathan e Davi. E é maravilhoso quando nós vemos a lealdade entre Jonathan e Davi. Nós lemos na palavra que eles fazem uma aliança de uma amizade eterna. E a Bíblia relata que eles choram muito quando eles se despedem e vê que a situação do ambiente em que eles vivem é contra essa amizade. Quando olhamos a Bíblia da perspectiva de Deus, nós vemos aqui um simbolismo da fidelidade do crente em relação a Jesus. E Davi aqui simbolizando a Jesus, mostra-nos como muitas vezes o inimigo tenta matar o evangelho dentro do nosso coração. Essa forte amizade entre Jonatas e Davi, e Jonathan permanece fiel, apesar da hostilidade do seu pai, Saul. Saul era o rei. Saul era aquele que, na verdade, deveria ser fiel. E Saul é aquele que devia trazer a palavra, porque ele, como rei de Israel, representava a autoridade de Deus aqui na terra. No entanto, ele se desviou. A lealdade que ele tinha com Deus saiu quando o coração se tornou duro, quando ele se tornou propenso à hostilidade e ao orgulho. E Jonathan, no meio dessa guerra, entre fidelidade a Davi e honrar o seu pai. E esse desafio de honrar os nossos pais, independente de como eles são, se eles são cristãos ou não, é o grande desafio de muitas pessoas. Jonathan, ele nunca desonrou seu pai. Ele foi fiel ao seu pai até a morte. Mas ele nunca desonrou a Davi. Ele foi fiel a Davi até a morte. Mas é muito difícil nessa situação, nessas turbulências familiares, nós sermos fiéis a Deus quando o inimigo tenta nos atacar. Jonatas, ele começa uma amizade muito linda. Eu fico maravilhado quando eu vejo essa história entre Jonathan e entre Davi. No capítulo 18 de 1 Samuel, nós lemos no versículo 1, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante,
Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornaram melhores amigos. Jonatas tirou seu manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e a sua espada, seu arco e seu cinturão. Jonatas, ele completamente se rendeu a Davi. Nós, quando entregamos nossa vida a Deus, toda a nossa armadura espiritual, Ele nos reveste, nós podemos dedicar isso a Deus. E Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Deus começa a fazer a obra. No capítulo 19, nós vemos uma grande afronta. Saul tenta matar Davi. E muitas vezes, a gente vê no versículo 9 e 10, enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tenta encravá-lo contra a parede. E a Bíblia diz que Jonathan fala para Davi no versículo 2, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo, tenha cuidado. Toma cuidado. Nós muitas vezes precisamos proteger o Evangelho, porque o meio ambiente em que nós estamos, ele é muito cruel, e nós muitas vezes não percebemos. Não percebemos como o inimigo tenta roubar o Evangelho do nosso coração. E nós andamos por essa vida trazendo o Evangelho uma planta às vezes muito singela. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, somos perdoados do pecado e você se torna um cristão. E muitas vezes essa plantinha tão pequena de santidade, mas o meio ambiente que nós estamos, ele tenta nos poluir, tenta nos roubar essa inocência, essa característica da pureza do Evangelho. E não é fácil você se manter puro no ambiente que existe tanta hostilidade. E Saul, na verdade, ele como rei, e a Bíblia relata de que ele tinha muitos dons espirituais. No capítulo 19, nos últimos versículos, a Bíblia fala no versículo 23, então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele foi andando pelo caminho com manifestações espirituais até chegar a Naiote. Despindo-se suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. Despido, ficou deitado todo aquele dia, toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Saul teve muitas manifestações espirituais, que hoje nós diríamos, ou falar em línguas, em profecias. E mesmo assim, depois que ele acorda, que ele levanta, no capítulo seguinte, a Bíblia nos mostra de que ele tenta matar Davi. Tem muitas pessoas, eu lembro quando eu comecei a andar no pentecostalismo, quando começou o avivamento na minha vida, e para mim tudo que tinha a ver com dom de línguas, com manifestações espirituais, era coisa que significava também o caráter de Cristo. Até que eu descobri que tem muitas pessoas que têm manifestações espirituais, mas não têm o caráter de Cristo. E muitas vezes não percebemos o quanto nós glorificamos os dons e esquecemos do doador. Deus, ele quer operar nas nossas vidas. Para isso precisamos ter discernimento espiritual. Eu lembro, eu viajei para o Brasil, visitei uma igreja. Quando eu cheguei, o pastor me apresentou, o seu co-pastor. Ele começou a falar em línguas e eu vi que aquelas línguas estranhas não eram de Deus. E o pastor falou, esse homem, ele tem dons proféticos. Eu falei, pastor, posso orar por ele antes de começarmos o culto? Quando orei, manifestou um demônio. E ele perguntou, pastor, mas como é que pode ser? É um servo de Deus. E muitas vezes nós não percebemos como o inimigo tenta roubar a presença de Deus no meio da igreja, em que nós começamos a glorificar as manifestações e esquecer da santidade. Começamos a achar maravilhoso tudo aquilo que está em volta em relação às manifestações espirituais, mas esquecemos da fidelidade, esquecemos do temor a Deus, esquecemos da santidade que somos chamados a operar no meio do ambiente evangélico no qual nós convivemos. Davi, ele é simbolismo de Jesus. E Jonathan, nós vemos quantas vezes eles se juntam e eles, no capítulo 20, no versículo 41, Davi saiu do lado sul, pedra inclinou-se 3 vezes perante Jonathan, com o rosto em terra. Então se despediram, beijando-se um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas e disse, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então eles se despediram. Existe relacionamento cristão muito difícil,
quando você está envolto num ambiente tenso, num ambiente violento, num ambiente que vai contra a palavra de Deus. E talvez você está assistindo hoje, você aceitou o Senhor Jesus, mas o contexto familiar de uma maneira impede. E nós muitas vezes somos impelidos a querermos combater os nossos familiares. Mas Deus ele nos dá sabedoria para honrarmos os nossos pais, mesmo no ambiente em que eles não são cristãos. Jonatas, inclusive, ele morre numa batalha junto com seu pai. Ele honra seus pais até o fim. Mas ele nunca negou a Davi. Nós muitas vezes não percebemos que quando nossos pais não são cristãos, que devemos honrá-los. Eu muitas vezes escuto essa resposta quando eu pergunto o relacionamento com os pais. A resposta é: meus pais não são cristãos. A promessa de Deus sobre a bênção de honrarmos a pai e mãe não vem do pressuposto que os pais são cristãos. Vem do pressuposto que eles são os nossos pais. E devemos honrá-los porque eles são nossos pais. Nós temos a vida graças aos nossos pais que Deus concedeu. E isso temos que ter a sabedoria de honrá-los e de restaurarmos o relacionamento, nos reconciliarmos, pedirmos perdão, onde nós nos distanciamos, por nós não estarmos cheios dos princípios do amor e da graça de Deus. Mas para isso precisamos da sabedoria do alto, precisamos do Espírito Santo, precisamos da presença de Deus nas nossas vidas, para que possa realmente a paz de Deus, que excede a todo entendimento, reinar nas nossas casas, reinar nas nossas famílias. Nós precisamos chegar ao trono da graça, precisamos clamar ao Senhor, precisamos dobrar os nossos joelhos para sabermos que precisamos de Deus, para que a paz de Deus esteja reinando na nossa casa. Jonatas foi fiel a Davi até o final. E é uma história maravilhosa da igreja do Senhor, com o Senhor Jesus. Eu vejo muitas pessoas hoje que oficialmente se confessam como cristãos, mas em que o padrão do orgulho entrou no seu coração. E isso aconteceu com Saul. Saul é justamente o oposto do exemplo de Jonatas, que é um exemplo de humildade de servo. Existem vários exemplos de pessoas que começaram bem. Joabe, que foi um oficial, primeiro oficial de Davi, foi muito fiel, quase até o fim. E quando vem o filho de Davi, ele se rebela contra Davi para ficar do lado da nova geração. E não percebeu que ele estava entrando numa armadilha do inferno. Satanás tenta armar armadilhas quando o nosso orgulho é exposto, quando nós achamos que nós que temos o direito, quando a afronta faz com que nós vivemos no direito. Irmão, o único direito que nós temos é de ir para aquele lugar que é distante de Deus. Porque o direito de irmos à glória foi conquistado por Jesus. E todos os direitos que nós temos, todos sem exceção, são exclusivos do Senhor Jesus. E quando sabemos disso, a humildade, que deveria ser a característica do servo de Deus, é uma constante na vida do cristão. Mas eu fico entristecido aqui no salmista. Ele fala: o Senhor preserva os fiéis, mas aos orgulhosos, NVI traduz, os arrogantes, dá o final que eles merecem. Nós temos toda uma vida que devemos vigiar o nosso coração para evitar a queda. E Deus ele tem um propósito para que vocês não só sejam luz, mas que você espalhe as boas novas do Evangelho. Mas para isso precisamos permitir o Espírito Santo nos dirigir para que sejamos protegidos, estejamos com a nossa cobertura espiritual, para que nós não falhemos lá onde é o nosso primeiro ministério, que é a nossa família, que é o nosso lar, que são as pessoas que estão à nossa volta, independente se elas são cristãs ou não. Nós temos um padrão cristão que nós exercemos nas nossas casas. Mas nós não temos habilidade pessoal para realizar isso. Precisamos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos dessa simplicidade, dessa singeleza no nosso coração. De sabermos que é só graça, é só misericórdia de Deus. Nada merecemos de bom, e sim Deus pela sua graça. E assim como essa pessoa que nos afronta, que nos acusa, que quer nos matar, tem um coração perverso, nosso coração também. Ele por natureza é perverso, mas Deus resgatou, Deus curou. E um dia a graça de Deus nos alcançou. E um dia a graça de Deus vai alcançar os seus familiares, vai alcançar o seu pai.
Em vez de lembrar do seu pai, como ele tem aquele instrumento na mão, ou como ele tem aquela cinta, como ele tem aquele instrumento para bater você. Imagina seu pai no púlpito pregando o evangelho, profetiza a vida espiritual, profetiza a vida dentro, proclama a vitória de Cristo, porque um dia todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas a graça de Deus, a abundante misericórdia do Senhor, fez com que não sejamos destruídos. Hoje somos servos de Deus, porque Ele nos amou. Hoje estamos diante da graça, porque Ele deu a sua vida. Hoje somos eleitos, porque Deus morreu por nós. Nada somos a mais do que aqueles que nos afrontam. Mas precisamos de sabedoria, e principalmente do amor de Deus, para amarmos essas pessoas, assim como Jesus, no último momento, amou e pediu que o Pai perdoasse, porque eles não sabem o que estão fazendo. Saul não sabia o que estava fazendo, seu pai não sabe o que está fazendo. Mas nós podemos orar para Deus manifestar sua graça, para Deus mudar essa história. E para um dia cantarmos esse júbilo sabendo que nós e toda a nossa casa servimos ao Senhor. Isso cremos, isso profetizamos, isso proclamamos no nome de Jesus. Amém. Oh glória, aleluia. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor, e que tu não desistes de nós, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, sempre nos ensina, sempre nos orienta. Senhor, que nosso coração possa estar aberto para aquilo que tu nos ensinas, queres falar de nós, Senhor, nosso coração, para que realmente nós somos vigilantes. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, quando nós não somos fiéis, lá onde é que tu nos tens colocado. Senhor, quando nós queremos a salvação, queremos um milagre, mas não queremos a comunhão contigo, não queremos obedecer aos teus princípios. Perdoa os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos a sermos achados fiel lá onde é que nos tens colocado, que nós possamos viver os teus princípios, conforme a tua palavra. Senhor, ter esse caráter de Cristo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Senhor Deus, nós fomos comprados por um preço tão alto. Jesus, isso custou tanto para ele, Senhor, para que hoje nós podemos ter a salvação. Um dia, Senhor, tu nos tens alcançado. Senhor, nós podemos ter fé. Muito obrigado. Senhor Deus, nós queremos nos revestir com a tua armadura, estar preparados, Senhor Deus, ouvir a tua voz, obedecer mais a ti, Senhor Deus, do que aquilo que está em nossa volta, ter o discernimento, aquilo que vem de ti, aquilo que não é, aquilo que tu queres, aquilo que não é, Senhor Deus, mas sim que nós possamos estar honrando as pessoas que tu nos tens colocado no nosso caminho, mas nós obedecemos a ti, Senhor, nós queremos andar nos teus princípios, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Capacita-nos, usa-nos, sonda o nosso coração. Não permita, Senhor, que orgulho, soberba, Senhor, raiva, ou sei lá, rejeição domine o nosso coração, mas sim que nós possamos estar voltados para ti, termos a paz que só Jesus pode dar. Ele é aquele que nos guia, que nos capacita, que nos ajuda, Senhor, a sermos achados fiel. E nós queremos ter o caráter de Cristo, que seja visível, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nós andamos na tua presença, na tua obediência, para a honra e glória do teu santo, santo, santo nome. Em nome de Jesus. Amém.